E aí, gente, voltei depois de muito tempo, fiquei bastante tempo sem gravar nenhum vídeo, mas estou aqui de novo. Dessa vez estou com um microfone diferente, talvez o som se altere um pouco, mas ele é um microfone bom, é um microfone da Sony. E é isso aí, agora vou explicar aqui uma coisa de matemática, muita gente está com dúvida nisso. Vou dar mais o básico, tá? Mas vai demorar um pouco porque eu vou explicar parte por parte. Então, se você já entende o conceito básico, avança um pouco o vídeo. Se você não entende ou entende, mas falta uma coisinha, assiste o vídeo todo porque vale a pena, vocês vão entender bastante coisa, como as coisas estão funcionando, né? Então, vou falar aqui matemática nesse vídeo, né? Vou falar sobre áreas em geral, assim, áreas e volumes. Então eu vou falar umas coisas básicas, um pouco, algumas mais avançadas, e mais pra frente talvez eu faça outro vídeo ainda de matemática para complementar o assunto, falando só de trigonometria. Mas vamos aqui para nossas áreas e volumes. Vou tentar acelerar um pouco o vídeo para não ficar muito demorado, certo? Minha caneta digital, que é a que eu uso para escrever aqui, para fazer as aulas, tá dando um pequeno problema. Ela tá dando umas travadas, então de vez em quando pode dar uns probleminhas aí nas linhas, né, e tudo mais, mas nada que seja demais. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar, vamos começar pelo mais básico, né? Nosso retângulo. Isso aqui é um retângulo. Retângulo, todo mundo acho que já conhece as propriedades, mas eu vou falar mesmo assim. Ele é uma forma geométrica em que ele tem lados totalmente paralelos, né? Ele é um paralelogramo, acho que é assim que fala, não sei. E ele tem só ângulos de 90 graus, então todos os ângulos do retângulo tem 90 graus, certo? Não parece desenho de 90, então vou tirar porque tá mal feito. Pronto. E o retângulo ele pode também ter o nome de quadrado quando todos os lados dele são iguais. Nesse caso ele é somente um retângulo, porque esse lado aqui não é igual a esse lado aqui. Mas se os lados fossem iguais, vou tentar fazer com um quadradinho perfeitinho para vocês. Se os lados fossem iguais, o quadrado seria mais ou menos assim, certo? Essa é a diferença básica de um retângulo normal para um retângulo que é um quadrado. Então todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Próxima coisa, como calcular a área de um quadrado? Para figuras planas não tem volume, tá, gente? É só área para figuras planas. Depois, quando tiver tridimensionalmente, aí a gente fala de volumes. A área do quadrado é a coisa mais fácil do mundo. Todo mundo diz que a área do quadrado é igual a lado vezes lado. Isso é óbvio. Mas assim, por que lado vezes lado? A diferença entre área e perímetro é uma coisa que muita gente quer saber. Então eu vou falar. Área é tudo isso aqui que a forma geométrica ocupa, todo esse espaço aí dentro. O perímetro já é uma coisa diferente. O perímetro seria isso daqui, toda a linha em volta. Então vou tentar aqui demonstrar. Imagina que você tem aqui um quadrado. Deixa eu ver se consigo fazer um quadrado com esse tipo de linha. Não consigo, esquece. Então, mas é tipo assim, se você pegasse o contorno do quadrado e esticasse numa linha só, isso seria o perímetro. A área é o espaço que o quadrado está ocupando aqui dentro, né? Ou retângulo, a área geométrica. Então, para você calcular uma área, você tem que ver até onde ela se limita, né? No caso, ele está se limitando para os lados aí. Então, a gente só vai usar lado vezes lado. Então, se fosse um quadrado, seria... Então, vamos colocar aqui, ó. A área do quadrado vai ser L ao quadrado. Porque L ao quadrado é a mesma coisa de lado vezes lado, certo? Se os lados forem iguais. Por exemplo, se for 5 vezes 5, mesma coisa de 5 ao quadrado. Agora, para um retângulo, é o mesmo esquema, só que você não pode colocar o quadrado. Porque, por exemplo, 5 vezes 10 vai dar 50, certo? Acho que isso daí, quadrado e retângulo é a coisa mais básica, acho que todo mundo sabe. Mas eu vou deixar aqui a fórmula do lado, a fórmula do retângulo e do quadrado, para vocês nunca esquecerem. A área do quadrado ou do retângulo é sempre o lado 1 vezes o lado 2. Pronto. Então, a gente já falou de retângulo, foi uma explicação bem rápida. Já entenderam o que é a área perímetro, se não entendeu, volta e aí você entende. Vamos aproveitar que a gente está aqui no quadrado e no retângulo e vamos partir para o triângulo. Bem, eu vou começar falando do triângulo retângulo, porque ele é justamente o triângulo que tem 90 graus. Então eu vou até escrever aqui embaixo, o triângulo retângulo, ó, triângulo retângulo é aquele que tem 90 graus, certo? Pera aí, não é triângulo retângulo, aqui ó,
Vamos colocar um triângulozinho para ficar mais fácil. Então, o triângulo retângulo é o que tem 90 graus, certo? Certo. Então, vamos começar pelo triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele aparece quando você corta um retângulo no meio. Por exemplo, eu acabei de cortar o retângulo aqui no meio, certo? E se eu apagar metade do retângulo, nós temos justamente o triângulo retângulo. Ok? O triângulo retângulo não necessariamente pode aparecer só assim. Ele pode aparecer desse jeito. Ele pode aparecer assim. Desde que ele tenha esse 90 graus aqui no cantinho, ele é um triângulo retângulo, certo? Então vamos explicar aqui umas coisas de área para o triângulo retângulo. Eu não vou falar nada sobre trigonometria ainda, sobre seno, cosseno, tangente, esse tipo de coisa. Vou deixar para o próximo vídeo. Vou falar só de áreas e volumes nesse vídeo. E vou dar uma explicação rápida aqui, de um jeito simples de resolver qualquer tipo de área, sabendo só quadrado, triângulo e círculo, certo? Então aqui, para o nosso retângulo, para o triângulo retângulo, aliás, a área de um triângulo retângulo, então a área de um triângulo retângulo, é a mesma coisa que a base vezes a altura dividido por 2. A gente sempre fala altura como H porque é em inglês. A altura em inglês começa com H. Acho que é height, se não me engano. Então aqui é o H, a altura do triângulo, certo? Se ele tivesse virado para o outro lado ia ser a base, mas não ia fazer diferença. Aqui é a base, que é essa distância daqui até aqui. Ok? E aqui a gente vai dividir isso por 2. Aí você me pergunta por que a gente divide por 2. Eu não sei se você percebeu, mas vamos olhar nesse quadradinho aqui do lado. Faz de conta que esse triângulo retângulo aqui saiu desse quadrado aqui. Faz de conta só, porque a gente sabe que ele não saiu. Observe que esse H é justamente o lado 1 do quadrado. E esse B, que é a base, é justamente o lado 2. Então, para uma área de um quadrado ou de um retângulo, a gente faz lado vezes lado, certo? Então, a gente descobre essa área toda. Só que o triângulo retângulo é metade dessa área. Então, vai ser lado vezes lado dividido por 2, porque a gente tem só metade do quadrado, que é só essa parte aqui que eu estou pintando que nem um louco, certo? Então, é muito simples de lembrar como que se você acha a área de um triângulo. Você faz o lado vezes lado como se fosse um quadrado e divide por 2. Base vezes altura dividido por 2. Só não vai usar esse lado aqui, porque esse lado aqui é o que a gente chama da hipotenusa. Se ele tivesse no quadrado, ele ia ser essa linha aqui, ou linha torta do caramba. Ele ia ser essa linha aqui, que é a diagonal. Aí já é outro esquema, certo? Então você vai fazer base vezes altura dividido por 2. Isso para o triângulo retângulo. Bem, essa fórmula ela funciona mais para todos os triângulos, basicamente. A gente pode ter só algumas variações, como é o caso do triângulo equilátero. No triângulo equilátero, diferente do outro, ele tem todos os ele tem todos os lados iguais. Tá, eu sei que tá torto, tá? Mas imagine como se todos os lados aqui, vamos fazer com uma linha, né, para ficar mais legal. Imagine como se todos esses lados aqui fossem iguais, ok? Tem uma imaginação fértil aí com vocês. Pronto. Então faz de conta que todos os lados aqui são iguais. Esse triângulo aqui, ele é equilátero, certo? Aí a coisa já é meio diferente. Esse daqui eu acho que já seria melhor você decorar em vez de saber como funciona. Porque eu mesmo não sei. Deve ter uma explicação, mas eu não sei, então eu não vou passar, porque se eu passar eu vou falar errado. Mas eu sei que a área de um triângulo equilátero é igual a lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Não sei por que é isso, definiram assim, eu não sei como definiram, tá? Se eu soubesse eu falaria, mas eu acho que se eu falar agora eu vou falar errado e aí vou fazer merda. Então esse daqui é o triângulo equilátero e só para esse caso você usa essa conta aqui louca, né? Para todos os outros triângulos que possam ser até mesmo nesse formato assim, né? Que não tem um negócio de 90 graus, né? O ângulo reto. Ó, esse caso aqui, por exemplo, ele não tem 90 graus, mas ele também não é equilátero. Então você pode usar esse tipo aqui. Acho que é só o equilátero mesmo que usa essa conta chatinha aqui, certo? Então agora que a gente já viu triângulo, quadrado, vamos para a parte chata que todo mundo odeia.
Sim, eu estou falando do famoso círculo. O círculo eu sei que é um saco, mas se você sabe o círculo, o quadrado e o triângulo, cara, você tem sua vida feita em áreas e volumes, mano. Você sabe esses três, você sabe tudo praticamente. Vou explicar agora como é que você vai saber tudo. Antes eu vou explicar aqui como é que é a área do círculo, ok? Então vamos começar pelo mais básico. Eu vou aqui, isso é um círculo, tá? Essa coisa que gira e acaba no mesmo ponto. Eu não sei como é que eu falo isso, mas é isso aí que você tá vendo, um círculo. O círculo ele é basicamente uma elipse, só que uma elipse totalmente igual em todos os jeitos. Uma elipse é um negócio meio assim, certo? É como se fosse um círculo torto. Então todo círculo é uma elipse, mas nem toda elipse é um círculo, certo? Então tá bom, a gente tem nosso círculo. No círculo a gente tem aqui umas linhazinhas que passam nele, certo? E a linha maior, que é aquela que atravessa exatamente no meio, ela é a maior que você pode encontrar no círculo, a gente chama de diâmetro. Exatamente isso que você pensou. Eu sei que você é inteligente. E essa linha aqui aí que está no meio é o diâmetro. Então eu vou colocar uma bolinha aqui no meio, certo? E a gente tem uma pokebola. Não, tô brincando. Essa bolinha aí está no centro do círculo, certo? Então isso tudo aqui, toda essa coisa aqui, essa linha grandona é o diâmetro, certo? A metade do diâmetro é o raio. Não é muito difícil de pensar no raio. É só você imaginar que aqui é o céu, aqui é o inferno, e aí Deus está nervoso com o diabo lá, e ele está com o raio no diabo. Pronto. Então do meio até a ponta é o raio, certo? Então o raio é a metade do diâmetro. Vamos só colocar essa relaçãozinha. O diâmetro é igual a 2 raios, certo? Então tá bom, tá certo porque eu tô falando que tá certo, então porque tá. O raio não necessariamente está aqui, ele pode estar em qualquer lugar. Isso aqui também é o raio, isso aqui também é o raio. O raio ele é igual para todos os lados quando você colocar ele, tá? Isso é raio, tudo isso aqui é raio, certo? Mas o diâmetro é sempre o que passa aqui no meio, é sempre o maior. Ele pode passar em qualquer direção também, mas é sempre o que está a linha maior, que passa no meio. A linha que cruza o meio é o diâmetro, certo? A linha que cruza o pontinho ali é diâmetro. Então eu vou apagar esse círculo, porque esse círculo aqui já está parecendo um pneu de bicicleta. Então aqui nosso círculo novo. Agora que você já sabe o que é raio, o que é diâmetro, eu vou começar a aplicar aqui nossas pequenas fórmulas. Vamos só colocar isso aqui em evidência, ok? Certo. Então, nossa primeira fórmula, a fórmula do perímetro. É importante a fórmula do perímetro do círculo. Então a fórmula do perímetro do círculo, diferente do quadrado, que é só você somar todos os lados, do retângulo, que é a mesma coisa do quadrado, ou do triângulo, que você também tem que somar todos os lados, o círculo não tem lados. Ele é como se fosse um lado só torto que se junta na outra ponta, certo? Então para o círculo vai ser um pouco diferente. A gente vai usar o π. Isso mesmo, o 3,1415 9 e por aí vai. Tem gente que fala que é 14 e 16, mas eles arredondam para 16 porque é 15 e 9. Então a gente vai usar o π. Para o perímetro, eu não sei como é que eu vou explicar isso. Talvez depois eu faça um vídeo explicando só como é que surge a área e o perímetro, mas é só um talvez. Então, não é nada muito difícil de decorar, tá, gente? É assim, parece difícil, mas não é nada muito complicado. O perímetro do círculo, ele vai ser 2πr. Simples, nada muito exagerado. O R é justamente o raio, aquele negocinho que vai até o meio, né? Da ponta até o meio. O π é o 3,14, que vocês já conhecem, e 2 é 2. Então vocês multiplicam 2, o π e o r, e você acha o perímetro do círculo. É incrível, tá? Tem uma explicação para isso, talvez um dia eu explique, tá? Mas eu não vou explicar nesse vídeo porque tá ficando comprido e eu nem cheguei em volumes ainda. E para a área do círculo vai ser o mesmo esquema, só que agora vai ser um pouquinho diferente. Para a área do círculo, você não vai ter 2πr, você vai ter um πr ao quadrado. O r vai estar ao quadrado. Nada demais. Coloca o r ao quadrado e multiplica por π e você tem a área do seu círculo. Muito simples, né, gente? Aí vocês olham para todo esse tipo de fórmula e pensam, nossa, é muita fórmula, eu não vou conseguir decorar. Meu, você já decorou mais da metade aí. Olha só, a área do quadrado ou do retângulo, lado vezes lado. A área do triângulo é o lado vezes o lado, que é a base vezes a altura, dividido por 2.
A área do triângulo com todos os lados iguais, o equilátero, é essa porcaria aí do caramba, que é muito difícil de decorar, mas é a única que você vai fazer esforço para decorar. Diâmetro por definição, você já sabe que é 2 raios, né? Não tem o que explicar. Diâmetro é 2 raios porque ele é simples. Ou 2 raios é igual a diâmetro. E o perímetro é a área do círculo. Foi o que eu acabei de falar. Não, assim, é uma coisa chatinha, mas nada muito difícil. Só você pensar naquele cara famoso lá da matemática. Aí só o Pierre, aquele cara lá, sabe? Pierre. Então, só se lembrar de um francês metido, Pierre. Não sei se ele era francês, mas o nome parece de francês. E aí você se lembra, Pierre é coisa de círculo, certo? Então a gente tem aí todas as coisas que a gente precisa para fazer qualquer cálculo de área. Todo mundo acha que tem que decorar todas as formas. A fórmula do losango, a fórmula da PQP. Não precisa. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Essa forma geométrica. Você olha para essa bagaça, a primeira coisa que você pensa é, mano, ferrou. Mas não ferrou não. Eu vou dar aqui um jeito simples de você resolver. No caso desse daqui, acho que todos os lados nesse desenho estão iguais, mas nem sempre eles vão estar iguais. Mesmo assim, é muito fácil. Por exemplo, só de você olhar para isso, você tem que imaginar que ele não é só isso. Ele pode ser outras formas geométricas, como por exemplo, ele pode ser 2 triângulos, ele pode ser 4 triângulos retângulos, se você preferir calcular coisa de retângulo, certo? Ou então ele pode ser simplesmente 2 retângulos, mas aí é um negócio meio coisa de louco, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Por exemplo, se eu pegar essa parte aqui, ó, tirar ela daqui, deixa eu deixar isso aqui transparente. Cadê o transparente? Aqui. Se eu deixar isso aí, ó, um quadrado, aí depois se eu tirar isso daqui, ó, ô caramba, tá difícil hoje, tá difícil. Vou passar pra cá, ó. São justamente 2 quadrados, certo? Mas você pode calcular do jeito que você quiser. No meu caso aqui, faz de conta aqui que isso aqui vai ser 5. Aqui também é 5. Aqui é tudo 5, tá? Eu tô fazendo tudo igual porque vai ser mais rápido se eu fizer com todos os lados iguais. Mas podem aparecer lados diferentes. E aí você divide em triângulos, quadrados, do jeito que você quiser. Você não precisa calcular a coisa do losango. É só você ter isso daí em mente, gente, ó. Losango, nesse caso, eles são vários triângulos. Se você dividir ele, você calcula ele só com área de triângulo. Outro exemplo também que eu posso dar. Vamos procurar aqui um outro exemplo. Então, esse aí é outro exemplo. Eu pulei como é que eu fiz aqui só para vocês conseguirem visualizar. Olha para essa imagem e fala o que ela é. Tá, você vai falar que é um trapézio. Tá, é um trapézio, tá certo? E ele tem um cálculo de área só dele. Você quer base maior vezes base menor, tem todos esses negócios assim. Mas, meu, você olha pra isso aí, você pode calcular pela área, pela equaçãozinha da área dele. Vai ser até mais rápido se você souber ela de cor. Mas se você não souber, cara, você faz uma linha aqui, ó, e você mata o exercício. Mano, isso daqui não passa de um triângulo e um quadrado grudado. Um triângulo e um quadrado. Se ainda não conseguir visualizar, eu vou até pintar cada um de uma cor, ó. Um quadrado azul, vermelho, e um triângulo azul. Tá vendo? Se tivesse na prova ia estar tudo assim, né? Você só ia ver isso. Mas se você conseguir visualizar isso, você mata qualquer exercício. Opa, dei um pause aqui sem querer. Vamos agora pro volume, certo? Pro volume já é uma coisa diferente. O volume ele é tipo a área. Só que ele é o espaço que o objeto está ocupando tridimensionalmente, não só assim planamente, entendeu? Então, por exemplo, eu vou passar aqui o meu primeiro objeto. Pera aí que tá dando problema na caneta. Aí, meu primeiro objeto aqui vai ser um cilindro, vai. Não, vamos falar um cubo, porque o cubo é o mais simples, depois eu parto pro cilindro. Então aqui eu tenho um cubo. É assim que se desenha um cubo, tá? Pra quem não sabe, porque eu sou muito zica e eu sei desenhar um cubo no computador. Você não sabe, você é idiota, você não aprendeu ainda, certo? Então eu tenho aqui um cubo. Se você já sabe também, ignora o que eu falei. Eu estou desenhando um cubo. Pode passar o vídeo pra frente, porque eu estou desenhando meu cubo. Vai ficar muito bonito meu cubo. Tá aí meu cubo. Perfeito, né? Nossa, até me inspirei agora.
De volume eu vou fazer de azul, tá? Pra vocês poderem diferenciar. Então o cubo, ele vai ser nada mais, nada menos do que essa coisa que você tá vendo. Porém, o cubo ele é assim, seria o tridimensional disso daí. Então, como é que você vai fazer essa coisa tridimensional? É só você pensar desse jeito. É como se fosse uma área do que está dentro, certo? Do objeto. Então, você vai ter aqui o lado e vai ter uma altura. No caso do cubo vai ser tudo igual, porque todos os lados são iguais. Então aqui você vai ter no cubo, você vai ter tudo igual, mas tipo num paralelograma, num paralelepípedo, não sei qual é o nome certo. Você pode ter lados diferentes, mas facinho. Você olha aí pro cubo, para essa coisa aí com lados iguais ou lados diferentes, você entendeu? E aí você vai se lembrar justamente do cálculo da área do quadrado ou do retângulo. Muito simples. Você calcula a área disso aqui embaixo, e depois você multiplica pela altura. Porque quando você está calculando a área, você está calculando só da parte plana. Quando você fala de altura, você fala que é tudo isso aqui dentro, certo? Tudo essa coisa aqui dentro. Então, para o cubo é o mais simples que existe, certo? Então a gente vai ter para um cubo, um paralelograma, um paralelepípedo, não sei como é que você fala, eu não sei o nome certo. Mas para essa coisa aí que você sabe do que eu tô falando, você vai ter aqui, ó, o volume vai ser igual ao lado vezes a altura. Ou então, se ele for um cubo certinho, vai ser o volume do cubo lado vezes lado vezes lado. Ou então, lado ao cubo. Por isso o nome, lado ao cubo. Só lembrando agora para vocês, unidade de medida, tá? Qualquer unidade de medida para áreas vai ser ao quadrado. Por exemplo, se for centímetro, para a área vai ser centímetro ao quadrado. Para o cubo vai ser pro volume não, pro volume vai ser diferente. Se for, por exemplo, centímetro, vai ser centímetro ao cubo. Se for metros, vai ser metros ao cubo. Certo? Então vai ser para o volume sempre ao cubo e para a área sempre ao quadrado. Só que é importante você colocar a unidade de medida. Eu tinha um professor que ele dizia que se você tem um objeto que você consegue sentar em cima, esse objeto ele vai ser tipo um cálculo normal. Se você não conseguir sentar em cima dele, você vai dividir por 3 ou multiplicar por 1 sobre 3, que é a mesma coisa. Vou mostrar. Por exemplo, para o quadrado, vamos supor aqui, cadê meu pincel? Meu pincelzinho. Para o quadrado, vamos supor que eu coloco um hominho sentado aqui em cima. Olha que hominho palito bonito. Tá sentado aí, de boa. Agora, então não preciso dividir por 3, certo? Agora no caso de uma pirâmide, por exemplo, vamos desenhar aqui uma pirâmide. Ó, uma pirâmide, vou fazer uma pirâmidezinha bem simples, tá? Pode até sair torta. Ó, no caso da pirâmide, para uma pirâmide já é mais complicado, não é mesmo? Deixa eu só arrumar isso aqui, porque tá tenso aqui hoje. Então, para a pirâmide aqui, deixa eu fazer de azul. Se eu for colocar um hominho aqui sentado em cima da pirâmide, ai, doeu até em mim agora, ó. Não vai dar certo essa pontinha entrando aí, né? Então, pirâmide, qualquer coisa que tenha essa pontinha aqui em cima que não dê pra mim sentar, eu vou multiplicar por 1 sobre 3. Então, como é que eu faço isso? Ó, eu tô explicando aqui de um jeito, assim, simples de entender, tá, gente? Então, pro caso aqui, por exemplo, de um cubo, de um paralelepípedo, no caso, a gente vai ter que vai ser a área da base vezes a altura, né? A área da base aqui no caso vai ser o lado vezes lado. Aqui embaixo, o L vezes L. A área da base que é um quadrado. Nada muito complicado. Para uma pirâmide vai ser a mesma coisa. Vai ser a área da base, que é o lado vezes lado. Área da base vezes a altura da pirâmide, que é essa coisa aqui no meio. É uma altura. Então vai ser a mesma coisa. O que diferencia esses dois vai ser essa multiplicação. No caso da pirâmide, como o nosso bonequinho não consegue sentar em cima dela sem machucar a bunda, desculpa pela palavra, mas é verdade,
Então, no caso da pirâmide, vai ser a área da base vezes a altura, assim como no caso do paralelepípedo, sobre 1 sobre 3. Então, isso daqui é o volume da pirâmide. Nada muito difícil de lembrar, gente. Se você está com dificuldade de lembrar, olha de novo, porque é muito simples. É o lado vezes a altura da pirâmide, dividido por 3. Ou 1 vezes 1 sobre 3, que é a mesma coisa. No caso do quadrado, como o bonequinho consegue sentar em cima, vai ser só a área da base vezes a altura. Mesma coisa para cilindro e cone. Vou mostrar aqui. Vocês podem perceber que até agora a única coisa que a gente usou foi coisa de área. Por exemplo, do quadrado, triângulo, círculo. Como eu falei, você sabe a área de quadrado, triângulo e círculo, você sabe todo o resto dessa parte. Então, por exemplo, isso daqui é a mesma coisa dali de cima, vai ser o volume de C, tá? Mesma coisa dali de cima, tá, gente? Isso aqui é a mesma coisa disso aqui. Então, ó, pro cilindro, o cilindro vai ser essa coisa aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer igual. Opa, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Eu não tô conseguindo copiar, então se exploda. O cilindro vai ser esse objeto aqui, certo? Ele também vai ter uma base e vai ter uma altura. O problema do cilindro é que a base é um maldito círculo. Nossa, tá difícil desenhar o cilindro. Deixa eu fazer outro círculo embaixo primeiro. Meu cilindro vai ficar torto, tá, gente? Não vou fazer muito certo não, porque o vídeo já tá ficando muito comprido e eu vou explicar aqui coisas. Então, ó, no caso do cilindro, se eu colocar um bonequinho aqui em cima... Opa! Tá dando problema aqui na caneta e fica fazendo essas coisas. Então, se eu colocar um bonequinho sentado aqui em cima, ele fica de boa, certo? Se fosse um cone, por exemplo, para quem não sabe, cone é aquela figura geométrica que a gente tem em festa de aniversário, sabe? Que a gente coloca na cabeça. Então, isso é um cone. O cone, se eu colocar um bonequinho sentado aqui em cima, vai dar problema. Mesmo caso da pirâmide, vai machucar o bumbum dele. Olha só. Vou colocar ele sentado aqui. Ó, machucou. Porque tem uma ponta. Se machucou, 1 sobre 3. Você coloca isso, não esquece. 1 sobre 3, não posso sentar em cima, certo? Posso sentar em cima da coisa, normal. Não posso sentar em cima da coisa, vezes 1 sobre 3. Certo? Acabou. No caso do volume do cilindro, a gente vai fazer aqui, que vai ser a área da base, né? Então, a área da base vezes a altura. Geralmente, volume é sempre isso, a área da base vezes a altura, tá, gente? Então, no caso do volume do cilindro, vai ser a área da base. A nossa base aqui é um círculo. É que ele está meio tridimensional. Mas se você fosse ver, ele é um círculo, tá, gente? Então, a área de um círculo, como eu já falei aqui, vai ser πr ao quadrado. Então, vai ser a área da base vezes a altura. Então, a área de um cilindro vai ser justamente πr ao quadrado vezes a altura. Com isso, você tem a área de um cilindro. Opa, cilindro. Pronto. A área de um cilindro é isso aqui. A área da base vezes a altura. E a área da base vai ser justamente a área do círculo. É só você olhar para a figura, não tem segredo. Você só está usando coisa de área simples, certo? Então aqui no caso do cone, deixa eu tirar esse bonequinho porque eu estou ficando já sem espaço. No caso do cone, vai ser o mesmo esquema. Vai ser a área da base, que é o círculo, vezes a altura, que é dessa ponta até aqui embaixo. Então vamos escrever aqui, vai ser a área da base vezes a altura. Só que como o nosso bonequinho não consegue sentar em cima sem machucar a bunda, a gente vai multiplicar por 1 sobre 3. E aí você tem um cilindro. Um cilindro não, um cone. Muito simples, gente, não tem segredo. Se você olhar para uma figura e não souber fazer ela, tenta se lembrar de quadrado, triângulo e círculo, que você vai conseguir fazer qualquer tipo de figura, tanto área como volume. Bem, já expliquei tudo o que tinha para explicar de área e volume, certo? Agora eu queria falar uma coisa muito importante. Eu poderia até deixar passar sem falar ela. Então, se você quiser tirar o vídeo, pode tirar. Mas eu acho que é realmente muito importante essa parte, que é a área de um objeto tridimensional, que aí já é uma coisa diferente. Por exemplo, meu cubo. Vamos dar um exemplo para o cubo, tá, gente?
No caso do cubo aqui, se ele pergunta a área de um cubo, você não vai fazer o volume do cubo, certo? O volume do cubo a gente viu que é lado vezes lado, ou base vezes altura e vezes largura, ou então área da base vezes altura, mesma coisa. Já a área disso aqui vai ser diferente. Quando ele pede a área da superfície, que é a área disso, ele não está pedindo o tanto de espaço que ele ocupa ali dentro, e sim o tanto de espaço que cada lado do nosso objeto ocupa. Então o que você vai fazer, por exemplo, para a área de um cubo? Você vai fazer a área de um quadrado, do retângulo aqui de um lado, né? Vai fazer a área do outro retângulo do outro lado, depois você vai fazer a do outro. Se for um de um cubo, vai ser mais simples, porque é só você fazer a área de um e fazer vezes 6. Então, por exemplo, para o cubo, que todos os lados são iguais, presta atenção. A gente só vai fazer a área do quadrado. No caso, por exemplo, lado vezes lado, você vai fazer a área desse quadrado e multiplicar por 6. Se fosse diferente, você teria que ver aqui qual que é qual. Por exemplo, faz de conta que aqui é lado e aqui é B. Vamos só dar uma letra qualquer, B. Então esse valor é diferente desse daqui, certo? Então, se o valor é diferente, os lados não são todos iguais. Então, é só você olhar aqui para a figura. Esse lado vai ser igual a esse lado aqui de trás, certo? Então, você olha aqui que esse lado aqui de baixo vai ser igual a esse lado aqui de cima, certo? E esses dois lados de cima e de baixo vai ser igual aos lados aqui do lado. É só você analisar a figura. Então, quando ele pedir a área da superfície, você faz a área de todas as figuras geométricas que tem na superfície. Mas muita gente ainda tem problemas, por exemplo, para fazer a área da superfície de um cilindro. Como exemplo, vou usar o cilindro como exemplo. Então, vamos fazer aqui um cilindro rápido. Agora eu já estou esperto aqui para fazer cilindro, mesmo que fique torto, vocês vão entender. Oh, caramba, sabe o que eu estou falando que eu estou esperto? Vocês vão entender do que eu estou falando. No caso do cilindro, para calcular a área da superfície do cilindro, você vai fazer justamente a área disso tudo aqui em volta do cilindro, certo? Imagina como se fosse um copo, um cilindro. Você vai fazer a área desse negócio que está em volta, da superfície do copo, certo? Para fazer a área da superfície de um copo, imagina que você tem assim um cilindro de papel. Se você desenrolar um cilindro de papel, então se você desenrolar essa parte do cilindro de papel, você vai ter um retângulo, certo? Tanto é que se você pegar aquelas coisas de criança que vem para você montar formas geométricas, então você vai imprimir ele desse jeito. Quando você for recortar e colar, você vai formar um cilindro. Com isso aqui você vai montar ele, né? Colar as pontas e vai formar um cilindro. Então é só você lembrar de coisas de criança. Então a área da superfície do cilindro vai ser essa área desse retângulo mais a área desses dois círculos de baixo e de cima. Nada complicado, né? Aí você pensa, mas eu não sei os lados do retângulo. Como é que eu vou fazer isso? Bem, esse lado aqui de baixo, isso daqui que eu tô falando aqui, ó, que eu tô sublinhando, é a mesma coisa disso daqui, ó. Se você imaginar como se tivesse desenrolado, certo? Então, se é a mesma coisa, é só você fazer o perímetro do círculo para descobrir esse lado. E aqui, essa altura aqui, vai ser justamente a altura do cilindro. E aqui você põe a altura. Calcula isso daí, soma tudo, e aí você vai ter a área da superfície dessa figura geométrica. Meu, sabe triângulo, retângulo e círculo? Você sabe tudo. Obrigado por assistirem o vídeo. No próximo vídeo eu falo mais algumas coisas. No próximo vídeo eu acho que eu vou falar sobre triângulo, né? Como que acha os lados do triângulo, com aquela lei dos senos, lei dos cossenos, esse tipo de coisa. Vou deixar pro próximo vídeo. Tô fazendo de matemática primeiro, porque eu e o pessoal da minha sala vamos ter prova de matemática semana que vem. E a primeira prova vai ser justamente de matemática, né? As outras de física e tudo mais vão ficar para depois. Então, é isso mesmo, gente. Obrigado por terem assistido o vídeo. Dê um curtir aí, né? Dê um joinha. Inscreva-se no meu canal.
né, para você sempre receber novidades do meu canal. Sempre que um vídeo novo sair, ele vai sair aqui no YouTube para você. E compartilhem, comentem se você achou que tem algum erro no vídeo, alguma coisa errada, ou que você não concorda que eu devia fazer diferente. Questão de tempo do vídeo, eu não posso fazer diferente, porque eu explico tudo parte por parte. Então se você não tem muito tempo, vai só nas partes que você já sabe, ok? Ou melhor, que você não sabe, e aí você não gasta tanto tempo, porque é necessário explicar parte por parte para poder entender tudo. Se você não entendeu alguma coisa do vídeo, volta aí, ou então escreva aí no comentário e eu posso responder ele para vocês. Geralmente eu sempre olho os comentários dos meus vídeos, ou faz alguma coisa assim do tipo. Obrigado por assistirem, até a próxima, tchau, tchau.